Olá, aqui professor Leandro Campos. Vamos conversar sobre agentes públicos, né? Então, primeira coisa que você tem que ter em mente é que agente público é uma expressão ampla, genérica, né? Que engloba todo mundo que exerce alguma função pública, seja através de concurso, seja através de uma livre nomeação sem concurso, seja através de um mandato eletivo eleito, recebendo ou não recebendo remuneração. Então, de alguma forma, ele está ali dentro, né? O conceito que o Eli Lopes Meirelles traz é de agentes públicos. Todas as pessoas físicas incumbidas definitiva ou transitoriamente do exercício de alguma função estatal. Pode ser definitiva, como no caso de um servidor público, né? Ou transitória, que pode ser um cargo em comissão ou um mandato eletivo, né? Mas, de alguma forma, tem alguma função estatal ali. E a doutrina, ela divide os agentes públicos em três categorias distintas: os agentes políticos, os agentes administrativos e os particulares em colaboração com o poder público. Esses agentes políticos, aqui o primeiro que a gente vai tratar, o próprio Eli, né, ele fala que são os componentes do governo, nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões por nomeação, eleição, designação ou delegação, para o exercício de atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias. Aí aqui o mais importante, que é até agora estabelecidas na Constituição e em leis especiais. Então, basicamente, você não precisa decorar esse conceito não, tá? Basicamente, de acordo com Eli, e a maioria da doutrina segue esse posicionamento, a maioria, tá? Os agentes políticos são aqueles que têm as funções definidas na Constituição Federal e em leis especiais. Por exemplo, o presidente da República. Tem lá no artigo 84 da Constituição Federal quais são as funções do presidente da República. O juiz, ele é citado, você tem ali as funções. O Ministério Público, o membro, né, do Ministério Público. Então são agentes políticos. O que o vereador faz, o que o senador faz. Então, segundo Eli, esses são os agentes políticos, né? E voltados à formação e exteriorização da vontade superior do Estado. Aí você tem lá presidente da República, governador, prefeito, ministros de Estado, também são citados ali na Constituição, secretários, senadores, então assim. E em leis especiais também ele coloca como agentes políticos, tá? Já os agentes administrativos tem três subcategorias, né? O servidor público, o empregado público e o servidor temporário. Então, voltando aqui rapidamente, esses agentes administrativos aqui, você tem o servidor público, o empregado público e o temporário, ok? O servidor público e o empregado, vamos ver os dois juntos aqui, né? O servidor é aquele que ocupa um cargo público, o empregado ele ocupa um emprego público. O servidor ele tem um vínculo estatutário, é uma lei que vai tratar da relação jurídica dele, uma relação jurídica funcional, né, dele com o Estado. Se ele é um servidor público federal, esse estatuto é a Lei 8.112. Se ele é um servidor público estadual, é a lei, o estatuto do servidor público daquele respectivo estado. Se é municipal, a mesma coisa. Distrital, a mesma coisa. Já o empregado, o vínculo dele é pela CLT. A relação de trabalho dele é regida pela consolidação das leis do trabalho. Ele faz concurso para entrar? Faz concurso. Faz concurso, mas ele não toma posse. Quem toma posse é o servidor. Na verdade, esse empregado público, ele não toma posse, ele assina um contrato de trabalho. Ah, mas esse contrato de trabalho tem a garantia da estabilidade? Não, não tem. Não tem. Tem algumas garantias um pouco mais do que um contrato de trabalho da iniciativa privada, mas não tem estabilidade não. Tá? Não tem não. E muita gente confunde nesse ponto achando que o empregado público ele não faz concurso porque não tem estabilidade. Gente, o concurso é uma forma de selecionar os melhores, seja para o servidor, seja para o empregado.
seja para ocupar um cargo estatutário, seja para ocupar um emprego seletista. É uma seleção dos melhores. Outra coisa é a estabilidade, se tem ou se não tem, isso é outra coisa. Muita gente associa o fato de fazer concurso com a estabilidade. Se você faz concurso para a Caixa Econômica Federal, você é empregado público. Banco do Brasil, empregado público. Petrobras, empregado público. Correio, empregado público. Então, e faz concurso e não tem estabilidade. Voltando aqui para o servidor, ele recebe remuneração. O que ele recebe ali é remuneração, que é a soma do vencimento com as vantagens e tal, é outra história. E o empregado ele recebe salário. Salário, né? Salário. O servidor ele é encontrado nas pessoas jurídicas de direito público, nos órgãos da administração pública direta, nas autarquias e nas fundações públicas de direito público. Já o empregado público ele é encontrado nas pessoas jurídicas de direito privado, nas sociedades de economia mista, empresas públicas, que citamos algumas aqui, e fundação pública de direito privado. Né? Também tem a fundação pública de direito privado, também os empregados públicos. Ah, vou fazer concurso para o Banco do Brasil. Concurso para o Banco do Brasil. Então você será empregado público, você será seletista, vai receber salário. Tem estabilidade? Não. Ah, vou fazer concurso para o Banco Central. Aí o Banco Central é autarquia. Aí você não será empregado público, será um servidor público. Vai ocupar um cargo, vínculo estatutário, recebe remuneração, tem estabilidade. Tá? Aí cada um é cada um. Agora o temporário, né, dentro também aí do designativo agentes administrativos, o temporário, ele não ocupa nem cargo nem emprego. Ele só exerce função. Olha só, função é atividade, tá? É um fazer, é uma atribuição, é uma atividade. Quando você ocupa um cargo, aquele cargo, ele já tem as funções definidas na lei. Então, quem ocupar aquele cargo vai exercer aquelas funções. Então, você, por exemplo, técnico do tribunal, não sei o que lá. Então, você vai fazer atendimento, você vai mexer com o processo, você vai fazer isso, vai alimentar o sistema. Então, são as funções que a lei já diz. Né? E aí você ocupa um cargo, você ocupa um emprego público, você está exercendo função ali. Tá? Mas o temporário, ele não vai ocupar o cargo e nem vai ocupar nenhum emprego, mas ele só vai exercer função. É mais ou menos, por exemplo, você imagina uma sala de aula. E cada sala de aula você tem lá, por exemplo, 50 carteiras. Né? Faz de conta que cada carteira dessa seja um cargo. Quem ocupa o cargo, ele vai exercer as funções ali. Né? Vai assistir a aula, vai fazer pergunta, vai fazer prova. Né? Então, são as funções. Então, ocupando o cargo, você vai exercer essas funções. Vai copiar a matéria do quadro, aquela coisa toda. Agora, se você não ocupa o cargo nem emprego, mas só exerce função, é a mesma coisa que você estar nessa mesma sala de aula, fazendo um sinônimo, né? Uma figura de linguagem, você está nessa sala de aula, só que você não está sentado na carteira, você está tipo em pé ou sentado no chão, mas você está exercendo as mesmas funções. Você está copiando a matéria do quadro, está fazendo pergunta, está fazendo prova. Então, o temporário, ele não vai ocupar nem cargo nem emprego. Ele está no âmbito público, né? Mas ele só exerce função, ele não tem nenhum cargo ali não. Ele vai ser contratado, é um contrato, tá? Ele vai ser contratado dentro de uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Onde está isso? Artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Ali é que traz o temporário. É uma situação excepcional, um interesse público excepcional. E é uma necessidade temporária. Esse vínculo, eu vou trazer mais exemplos aqui, alguns exemplos. Deixa eu só terminar aqui. O vínculo ele é estabelecido na Lei 8745. A Lei 8745 é que vai reger o vínculo, quer dizer, ele não é nem seletista, nem estatutário. Ele tem um vínculo de trabalho estabelecido pela Lei 8745, que regulamenta a situação desse temporário, regulamenta o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. E o artigo 1º dessa Lei 8745 vai dizer que o temporário, a lei federal, né? Ele vai ser encontrado nos órgãos de administração federal direta, né? na administração direta, nas autarquias e nas fundações públicas, ou seja, nos mesmos locais onde são encontrados os servidores públicos. Não entra aqui sociedade de economia mista, empresa pública e fundações públicas de direito privado.
Bem, ele fala fundações públicas, você vai ter uma discussão com relação a isso, mas não se preocupe. Então, nos mesmos locais onde se encontra o servidor público, né, efetivo. E aí o temporário, você pode ter o seguinte, essa lei 8745, ela já traz algumas situações de necessidade temporária, como por exemplo, e o tempo também, né, o tempo. Por exemplo, o recenseador do IBGE, ele faz um concurso, ele diz em concurso, mas é um processo seletivo, é um processo simplificado, né, de seleção. Chama concurso e tal, entre aspas, é um processo seletivo, é um processo simplificado. Esse recenseador, ele vai fazer lá a prova e vai ficar 2 anos. Depois de 2 anos acaba o contrato dele. Ele é temporário. Ele tem direito a permanecer? Não, não tem direito a nada. Ele vai receber durante os 2 anos que ele vai ficar lá fazendo o censo. Ele vai receber mensalmente. Acabou os 2 anos, acabou, um abraço, segue em frente. Tá? Uma outra situação, tem um professor também, que concurso para professor, agora não me lembro o nome, também não interessa, acho que é professor substituto, auxiliar, algo assim, que tem lá na lei, que fala lá ficar 1 ano, 2 anos, também é a mesma coisa, professor em universidade pública. Né? E tem situações que a própria lei do 745 não vai destrinchar, né, colocar num rol, mas, por exemplo, vai que surge aí uma epidemia e você precisa o Estado vai precisar de mais médicos, mais enfermeiros, então o couro está comendo. Não dá tempo de você fazer um concurso público porque as pessoas estão morrendo. Então, o Estado vai analisar o currículo, é um processo simplificado de seleção, analisa o currículo do médico, beleza, está dentro. Vai exercer a função. É a mesma coisa. Né? Quanto tempo ele vai ficar lá? O tempo que durar o excepcional interesse público, o tempo que durar a epidemia, por exemplo. Na hora que diminuir o negócio, beleza, um abraço, tchau. Ele tem direito a ser efetivado? Não, não tem direito. Nem ele, né? Nem o recenseador, nem aquele professor e nenhum outro aí da lei 8745. Eles não ocupam cargo, eles ficam ali numa situação temporária apenas, tá? Porque essa situação temporária ela é de excepcional interesse público de acordo com o artigo 37, inciso 9. Tá? Aí tem o último aqui, que são os particulares em colaboração com o poder público, que também são três. São três categorias, subcategorias, né? O agente honorífico, ele vem de honra, né, esse nome, né? Ele presta um serviço público relevante na sua condição de cidadão. É um chamado munus público, né? Um ofício de cidadão, um ofício público. E aí você tem o jurado, você tem o jurado no tribunal do júri, né? Você tem o mesário nas eleições, membro de conselho titular, do conselho tutelar, o conscrito é aquele que presta serviço militar obrigatório. Então, assim, esses aí, entre outros, eles estão exercendo um ofício de cidadão, mesário. Esses particulares eles também vão exercer função sem ocupar cargo nem emprego, tá? A mesma coisa. E tinha até pergunta de prova há um tempo atrás, 10 anos atrás, há muito tempo atrás. Hoje em dia eu nem vejo mais se renovar, podia renovar essas questões. Uma questão interessante. Exemplo daquele que exerce função, mas não ocupa cargo. O servidor temporário é um, e esse agente honorífico é outro. Ele exerce função, mas não ocupa cargo. Os outros aqui também, né? O delegado credenciado, exerce função pública sem ocupar cargo público. Então, o mesário nas eleições, por exemplo, ele não é nem nomeado. Todos eles não são nomeados, eles são designados. Porque nomeação é para ocupar cargo, é para tomar posse. E aqueles são designados, é uma outra forma de chamamento. Não tem posse, não tem cargo, é só para exercer aquela função e acabou. Mas é uma função como uma função de cidadão, na condição de cidadão. E tem esses exemplos aí. O agente delegado é aquele que recebe uma delegação do Estado. Então, particulares que prestam em nome próprio e por sua conta e risco, eu vou explicar isso aqui, em nome próprio e por sua conta e risco, serviço público delegado pelo Estado, mediante um ato ou um contrato administrativo. Exemplo, concessionários, permissionários, autorizatários, leiloeiros públicos, tradutores, blá, blá, blá. Então, por exemplo, vou pegar meu carro, vou naquela rodovia. A rodovia federal, por exemplo, né, é um bem público. É um bem público. Se ela é federal, quem é que administra aquela rodovia? Aí você vai pensar assim, se é federal, é a União Federal. Pois é, mas a União Federal ela delegou isso a um particular, a uma empresa particular, que é uma concessionária. Lógico, teve o processo de licitação, aquela coisa toda,
aí teve aquele licitante vencedor e é ele que foi contratado. Aí um contrato administrativo. Então esse concessionário, né, com seus funcionários, que essa pessoa jurídica, com os seus funcionários, eles são agentes delegados. Eles recebem uma delegação do Estado. Ah, vou pegar o ônibus aqui na minha cidade. O ônibus é uma permissão de serviço público. Então aquela empresa de ônibus é uma empresa privada. Tem empresas públicas aí que fazem isso, mas é uma empresa privada. E essa empresa privada que participou de uma licitação, aquela coisa toda, tem uma permissão de serviço público, né? Então também são agentes delegados, estão prestando serviço público mediante uma delegação do Estado, né? Agora, eles agem em nome próprio e por sua conta e risco. Por quê? Se eles causarem um dano, um prejuízo a alguém, eles é que vão indenizar e não o Estado. Então, se esse ônibus bater no carro de um particular, é a empresa de ônibus que vai indenizar o particular. Por quê? Porque ela é uma agente delegada, ela age por sua conta e risco. Se o mesário aqui em cima causar um prejuízo a um particular, o mesário não está agindo por conta e risco. O particular vai ter que buscar uma indenização em face do Estado. E o Estado, depois, em ação de regresso, contra esse mesário. Então, o agente delegado é diferente. A responsabilidade dele já é direta. A concessionária tiver um buraco na rodovia que a concessionária não tomou conta, seu carro caiu ali, quebrou o eixo, furou o pneu, não sei o quê, você pode buscar uma indenização da concessionária e não do Estado, né? Porque ela age em nome próprio, ela age por sua própria conta e risco. O agente credenciado, ele é designado para representar o Estado numa solenidade ou para desenvolver uma atividade específica. Eu dei o exemplo aqui, um engenheiro que é contratado para fazer um estudo, um engenheiro particular, né? Ah, mas o Estado não tem lá o corpo de engenheiros e tal? Tem, mas esse cara aqui ele é específico naquela área, né? Tem até dispensa de inexigibilidade de licitação nesse caso. Ele vai exercer uma função específica, né? Ou representar o Estado numa solenidade, convidar um professor para representar o Brasil num evento internacional. Então, um agente credenciado, né? Vai exercer essa função também. Agora, o agente de fato já é aquele que tem a aparência, né, de agente, ele tem a aparência, mas ele de fato não é. De fato não é, gostou? O agente de direito são esses aí que a gente está falando, né? Os agentes públicos, que você tem o político, o administrativo e os particulares, em colaboração. São agentes de direito. É alguém que é investido na função, segundo requisitos constitucionais, legais, né? Enfim. Agora, o agente de fato é aquele que tem uma aparência de irregularidade, mas não é. Há o exercício da função pública em aparente regularidade, mas sem cumprir os requisitos da investidura, que pode ser necessário ou putativo. Vamos lá. O necessário. Ele pratica atos como se fosse um agente de direito em situações emergenciais e transitórias. Então, particulares que auxiliam bombeiros nas enchentes. Tem um exemplo, esse aqui eu peguei de um livro, mas tem um exemplo que um professor meu deu, né, na época, que eu estudei há muitos anos atrás. Ele falou assim, poxa, tá no trânsito, o sinal tá queimado, tá uma confusão no trânsito, não há danado. Aí um dos motoristas decide deixar o carro em cima da calçada e vai lá organizar o trânsito. Ele é um agente de fato necessário. Ele é um servidor público? Não. Ele tem os requisitos da investidura? Não. Mas então ele é um agente de fato. E nesse caso é uma situação emergencial, é uma situação transitória. Ele vai ali organizar o trânsito, depois ele pegar o carro dele e vai embora. Então ele é um agente de fato necessário. O particular que auxilia os bombeiros nas enchentes, tem muito isso, você vê no jornal e tudo, os voluntários, né, que vão lá, então são agentes de fato necessários. E o putativo, ele pratica ato, mas com a investidura dele irregular. Ele até começou a investidura, mas não completou. Ou seja, está irregular. Exemplo, um indivíduo que exerce função em cargo público, mas sem ser aprovado em concurso. Quer dizer, eu falei começa a investidura? Às vezes não. Ah, não foi aprovado no concurso. Você só fez a prova, cara. Você não foi nem aprovado. Mas o cara senta ali na mesa e começa a exercer a função. O que é muito clássico acontecer é ele passar na prova, ser nomeado, não tem lá nomeação, posse, exercício, né? Ele é nomeado, publica o nome dele no Diário Oficial. Posse é assinar o termo de posse. E exercício é começar a trabalhar. Esse cara, aí ele foi nomeado, publicou o nome dele no Diário Oficial e ele já começa a trabalhar sem ter tomado posse. Marcaram o dia da posse,
e só a partir da posse que ele é investido e tudo mais, marcaram o dia da posse, mas antes disso ele já começou a trabalhar por conta e risco, ele já chegou lá e começou a trabalhar. Ele não cumpriu ainda os requisitos da investidura. Então ele é um agente de fato putativo, porque a investidura dele está irregular. Né? Ou sequer foi aprovado no concurso, ou se fez a prova, mas não foi aprovado, acha que foi aprovado, está lá, começa a trabalhar igual um maluco. Você pensa que isso não existe? Existe. Bom, tá aí a classificação de agentes públicos. Um abraço, fiquem com Deus.